Então, gente, vamos começar, né, nosso capítulo 21 sobre sistemas lineares, tá? E eu não vou ler todo esse texto aqui, mas tá falando das aplicações, gostaria que vocês dessem uma olhada depois, tá? Que às vezes a gente pensa, para que serve isso, prof? Gente, sistemas lineares é muito usado. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho um afiliado meu que é engenheiro elétrico e ele está fazendo mestrado agora. Aí semana passada mandei uma mensagem para ele, aí ele disse, tô aqui estudando. Aí eu disse, o que tu está estudando? Matemática. Aí me mandou umas fotos lá, né? E sabia o que era aquilo, né? Imagina, mestrado na Unicamp ele faz. Aí eu disse, o que é isso? Não conheço. Aí sabe o que ele me respondeu? Aí eu estou falando porque casou bem com o nosso conteúdo. Ele disse, na verdade, Dinda, é otimização de sistemas lineares. Entendem? Então, ó, engenheiro elétrico, tá? Na verdade, ele estava trabalhando com sistemas lineares. Claro que não vai ser simples como que a gente vai trabalhar aí, né? Dele era vários sistemas. A gente aqui trabalha com 2, 3, 4 equações no máximo, tá? Dele lá tinha N equações. Mas era uma otimização de sistemas lineares. E aqui nessa página 4 fala disso. Ó, ali no último parágrafo, pessoal, diz assim, ó, existem áreas da matemática que se dedicam à descrição de fenômenos por meio de equações. Além da indústria automobilística, muitos outros setores utilizam sistemas para representação e solução de problemas. Tá? Então, só para vocês saberem que mesmo, eu não vou ser engenheiro, eu não vou ser físico, eu não vou... Enfim, mas em muitas áreas isso pode aparecer, tá bom? Então, se vocês virarem a página, na página 6, aí vem a definição do que é uma equação linear. Eu gostaria, sim, que depois vocês olhassem a apostila com um pouquinho mais de atenção, tá? Vocês podem olhar aí melhor depois. Mas começa dizendo o que é uma equação linear. Na verdade, eu vou pegar um exemplo ali da página 7 já, tá? Então, me acompanhem aqui. Ó, o que é uma equação linear? Várias equações lineares vão formar um sistema linear, tá, pessoal? Mas olha como é que genericamente se escreve ali uma equação linear. Vou ler com vocês, depois no quadro só vou pôr já um exemplo numérico. A1x1, A2x2, a nxn igual a B. Prof, o que é isso? Olha só o exemplo que vocês têm. Parece mais difícil do que é, tá? Porque tá genérico, não é difícil, pessoal. Olha o exemplo ali, ó. x1, vê se você encontra um pouquinho mais para baixo. Mais 3x2 menos 4x3 igual a menos 12. Encontraram? Tá ali, ó. Por exemplo. Tá? Acharam? E aí vai explicar, pessoal, o que é, ó, diz ali, é uma equação linear tal que 1, 3 e menos 4. Da onde eu tirei 1, 3 e menos 4? Aqui, ó. 1, 3 e menos 4. 1, 3 e menos 4 são os coeficientes das incógnitas. Aqui eles chamaram de x1, x2 e x3. A gente normalmente chama de x, y, z, né? Tá? Aí depois diz assim, x1, x2 e x3, x1, x2 e x3 são as incógnitas. Eu comentei com vocês que para nós é mais usual ser x, y e z, tá? E depois diz que menos 12, porque está igualada a menos 12, é o termo independente. Por que ele é o termo independente? Ó, porque não tem x, não tem letra nenhuma com menos 12. É como se, né? Eu quero ser independente. A gente fala assim, né? Quando quer ser livre. Então, pensem nisso, tá? O menos 12 está livre de outra letra. Ele está sozinho. Ok? Então, igual a menos 12. Tá? Então, é isso que eles
explicam aí que é uma equação linear. No próximo parágrafo, eles vão explicar o que é uma equação linear homogênea. A gente já viu o que é... Opa, não vimos, estou confundindo já agora com o terceirão, que eu já trabalhei isso. Agora, então, deixa eu explicar o que é uma equação linear homogênea. É assim, ó, olha o exemplo que vocês têm ali. 4A menos 5B mais C igual a 0. Vamos lá, Rocha, quais são os coeficientes desse exemplo aqui? 4 menos 5 e 1. Exatamente, certinho, Rocha, muito bom. 4 menos 5 e 1. Tauã, quais são as incógnitas? O A, o B e o C? A, B, C, isso aí. E Pedro, qual é o termo independente? 0. 0. E o que eu quero falar para vocês é que quando o termo independente for 0, essa equação linear chama-se homogênea. Só pelo motivo do termo independente ser 0. Ok? Grava essa informação. Ela vai ser bem útil para nós, tá? Ali está escrito, ó, e o termo independente 0. Ok? Alguma pergunta? Posso seguir? Tranquilo? Ideias bem simples, acredito eu, né? Então, agora, como é que eu vejo a solução de uma equação linear, pessoal? Vamos ver. Porque o que vai nos interessar é resolver um sistema linear. Mas a gente ainda nem chegou em sistema, estamos em equação aqui por enquanto, tá? Então, olha ali, olha o exemplo que eles dão. Essa equação linear aqui. 4x mais 3y mais z igual a 5. E aí eles dão duas ternas ordenadas. Por que da terna ordenada, pessoal? Porque eu tenho 3 incógnitas, x, y e z. Se eu tenho 3 incógnitas, tem que ter 3 soluções. Se eu tivesse 2 incógnitas, seria, tá, um par ordenado, 2 soluções, e assim por diante. Então, ó, eles estão pedindo para verificar se menos 1, 2 e 3 é a solução, e depois um outro exemplo, se 0, 4 e 1 é a solução. Vamos ver. Lara, você teria uma ideia de como fazer isso? Como ver se é a solução? Não, minha Flor? Eu nem expliquei ainda, mas... Letícia? Você teria que isolar a primeira incógnita, daí depois você pegava, isolava a segunda e ia fazendo tipo um sistema. Só que só tem uma equação, né, Letícia? Eu não tenho várias. É mais fácil do que vocês estão pensando. Alguém sabe? Alguém quer falar? Como é que eu sei se menos 1, 2 e 3 é a solução dessa equação linear? Substitui duas incógnitas e deixa uma só? Não ouvi, Stephanie. Substituem duas incógnitas e deixa uma só sozinha? Até dá, mas eu poderia substituir as 3, né, Stephanie? É isso que eu ia dizer para vocês. Olha aqui, pessoal. Troca o x por menos 1, troca o y por 2 e troca o z por 3. Também dá o que você falou, Stephanie, mas já que estamos trocando, troca todos. Será a solução se isso der igual a 5. Só trocar, gente. Não é isso que é resolver um sistema linear? Quando a gente tem um sistema maior, eu não tenho que trocar o x, o y e o z e fechar com o valor que eu tenho? Então é essa a ideia, ó. Vamos substituir. 4 vezes menos 1, mais 3 vezes 2, mais 3.
vai dar menos 4, mais 6, mais 3. 9 tira 4, deu 5, pessoal. Então, essa terna ordenada é solução? O que vocês vão colocar? Sim, é solução. Porque deu igual a 5, que é o meu termo independente. Entendido? Tá? Vamos substituir o outro? Vamos ver se agora essa outra terna ordenada é solução. Vou trocar o x por 0, ó, 4 vezes 0, mais 3 vezes 4, mais 1. Isso vai dar 12 mais 1, 13. É solução, pessoal? É solução, João Pedro? É solução? Oi, prof. É solução? Desculpa, eu tava copiando ali. Calma, pera lá. Nossa, eu tô muito perdido, senhor. Eu troquei essa outra terna ordenada aqui na equação. O x por 0, o y por 4 e o z por 1. Eu posso dizer que 0, 4 e 1 é solução dessa equação? Sim. Não sei, Concordam com o prof, João, não. pessoal? Nossa senhora. Amanda, concorda com o João? Sim? Carol, concorda com o João e com a Amanda? Prof, mas eu não entendi por que que... Não, eu estou perguntando se é, não sei se eles estão certos. Não, mas eu tô falando da primeira também, porque o que tá no parênteses tem que dar o resultado? Ó, o que está no parênteses aqui, você está perguntando? Não, isso aqui eu estou trocando. Ó. Eu troquei o x por menos 1, o y por 2 e o z por 3. Sim. E se for solução, tem que dar esse 5. E aqui eu troquei ó, o x por menos 1. Ó, todo mundo presta atenção. Quem não me respondeu, Amanda e João, que responderam errado. O y por 2, o z por 3. Trocando e fazendo os cálculos, deu 5. Esse 5 aqui. Então, é a solução. Ah, entendi. Entendeu, Carol? Amanda, entendeu? João, acompanhou agora? Sim? Então, a minha pergunta é, agora eu fiz o mesmo, só que agora eu troquei o x por 0, o y por 4 e o z por 1. Então, essa terna ordenada, terna de 3, tá, pessoal? A gente fala assim, ó, terna ordenada. Essa terna ordenada é a solução dessa equação? Sim ou não? Não. Não. Por que não? Porque deu 13. Para ser solução tinha que dar quanto? 5, pessoal. Prof, só tem que dar 5? Sim, é igual a 5 a minha equação. Tem que ser igual a 5. Ah, então só vai ter essa solução? Aí depende. Isso a gente vai ver um pouquinho para frente. Ok? Entendido agora? Tem que ficar bem clara essa ideia, tá, pessoal? O que é solução de uma equação ou solução de um sistema? São valores numéricos para as incógnitas, sempre em ordem, x, y e z. Por isso é ordenada a terna aqui. Prof, Certo? Oi. então é assim que faz as contas desses sistemas lineares? Não, sistema é outra coisa. Isso aqui recém é uma equação linear. Sistema eu vou ter, Gabriel, se for x, y e z, eu vou ter aqui para baixo outras equações lineares. Não, isso aqui é eu confundi. só para a gente entender o que é a solução. A gente não está nem resolvendo ainda. Eu até dei as soluções para ver se era ou não era. Não, a gente nem começou ainda, pessoal. Só estamos iniciando, tá? Ok? Vamos para um outro item agora. Representação geométrica de uma equação linear.
Pessoal, e é nesse item que a gente vai ficar um bocado da nossa aula hoje. E, na verdade, nós vamos retornar um pouquinho para o primeiro ano. Se vocês estão olhando aí na página 7, ó, todo mundo está na página 7? Ah, ninguém está perdido aí. Vocês estão vendo o gráfico de uma reta ali embaixo? Bem à direita? A representação geométrica, então, de uma equação linear é uma reta. E a gente vai relembrar, vocês lembram que vocês estudaram função de primeiro grau ano passado? De primeiro grau e de segundo grau, né? Estudaram ano passado? Então, a gente vai relembrar um pouquinho e também aplicar o conteúdo de hoje, tá? Eu quero fazer esse exemplo mesmo, que está aqui na apostila, para vocês ficarem só olhando. Depois tem um monte para vocês fazerem, tá? Vamos primeiro só me acompanhar nesse exemplo aqui, tá bom? Deixa eu apagar aqui e vamos começar. Então, eu já dei uma informação importante, que a representação geométrica de uma equação linear é uma reta. Eu saber que é uma reta já me ajuda, pessoal. Tá? Não pode ser uma curva, uma parábola, não é uma senoide, não é uma parábola, é uma reta. Tá? Então, ali, ó, como a equação linear é uma função do primeiro grau, sua representação geométrica é uma reta ou parte dela. E aí, gente, olha o exemplo que eles estão dando. Olha ali. Y igual a 4 mais 2x. Ano passado, era assim mesmo que vinha a função de primeiro grau para vocês. Tá? Eu vou até trocar a ordem, eu prefiro que ela esteja ordenada. 2x mais 4. Assim que vinha a função para vocês. Aqui, claro, fora de ordem também é a mesma coisa, mas só para não gerar nenhuma confusão. E eu quero relembrar algumas coisas com vocês, ver também o que vocês lembram. Acho que vocês lembram que ano passado o y podia ser trocado por f de x. Ó, é exatamente a mesma coisa eu dizer que y é igual a 2x mais 4 ou que f de x é igual a 2x mais 4, que y era a minha função. Tá legal? Mas esse ano a gente vai utilizar mais o y. Eu só queria lembrar que é a mesma coisa. Tá? Vocês lembram? Alguém poderia dizer para mim se essa função é crescente ou decrescente? Quem lembra? Ninguém? Decrescente. Stephanie falou e a Laura. Não ouvi nenhuma, meninas. Repete, por favor. Crescente? Crescente, Rocha. O que você disse, Laura? Eu disse que tem que olhar o x para saber se ela é crescente ou decrescente. Tem que olhar o coeficiente do x, né? Uhum. Se ele é positivo, a reta é crescente. Então, aqui temos uma reta crescente. Ok? Então, lembrando, eu falando assim, não é nosso conteúdo isso, poderia ir direto ao assunto, mas eu acho que é sempre interessante a gente relembrar quando é possível, tá? Então, vou relembrar isso lá do primeiro ano. Ó, o A é 2, ou seja, positivo. Coloquei aqui, ó, maior que 0. Então, a função é crescente. O que caracteriza uma função crescente? A minha reta, pessoal, ó, tá aqui o eixo x, eixo y. Reta crescente é assim. E quando o A é negativo, a minha reta é decrescente. E aí fica assim o meu gráfico. Assim. Queria que vocês percebessem bem a diferença. Dá para ver, né? Lembram que vocês devem ter ficado um bom tempo estudando isso ano passado.
Então, assim é um gráfico de uma função linear crescente e assim decrescente. Tudo bem com essa ideia? Ah, isso vai me ajudar nesse conteúdo? Vai! Dá uma olhadinha no gráfico que você tem ali. Não é um gráfico de uma crescente? De repente a gente erra alguma coisa, pelo menos eu sei que ele é assim e não assim. Tá? Outra coisa, e isso é o A, né? Uma função, deixa eu colocar aqui no canto, ó, uma função de primeiro grau vocês escreviam assim, AX mais B. Então acabamos de ver a função do A. Quem lembra qual é a função do B? Alguém lembra? Vamos lá, vamos puxar um pouquinho da memória. Qual o papel do B? Ele é onde intercepta no eixo. Isso, Stephanie, ótimo. O B é onde a reta intercepta o eixo Y. Pessoal, quem é o nosso B? 4. Vocês estão vendo que é 4 aqui? Dá uma olhada no gráfico de vocês. Onde é que a reta está cortando o eixo Y? No 4. Olha que dica importante. Para nós saber isso é muito importante. Ok? E já relembramos um pouquinho do ano passado. Tá? Esse aqui, o A, chama-se coeficiente angular e o B chama-se coeficiente linear. Tá legal? Então, sabendo isso, como eu posso fazer o gráfico? Quero mostrar para vocês, então. Vou apagar essa parte. Ah, e mais uma coisinha. A gente falou, a Stephanie lembrou, que o B é onde a reta corta o eixo Y. Outra pessoa, e onde a reta corta o eixo X? Quem lembra? Porque vocês podem olhar aí no gráfico. A reta está cortando o eixo X onde? Pode me falar? No -2? No -2, né, Carol? Por que está cortando no -2? Quem me explica? Também viram ano passado. Porque ali na apostila tá falando que o X tem valor de -2. Tá, isso sim, tá correto o que você falou, né, Mariana? Mas eu queria sim a interpretação. Por que é no -2? É essa a minha pergunta. Deixa eu fazer outra pergunta, já respondo essa. Alguém lembra o nome de onde a reta corta o eixo X? Raiz. Raiz. Isso, Stephanie. É porque o -2 é raiz dessa função. E o que é ser raiz da função, pessoal? Se está cortando o eixo X, o Y não tem que ser 0, gente? Então, eu igualo a 0, isso aqui, ó. 2x mais 4 igual a 0. 2x igual a -4, o 2 passa dividindo, por isso x igual a -2. Então, por isso que o -2 eu chamo de raiz. Pessoal, acrescenta isso na tua apostila, é importantíssimo. Fala, Rocha. Para ver se é crescente ou não, tem que ver o valor do A, né? Do A, não aqui do X. E o A é +2, né, Rocha? Então, como ele é positivo, é crescente. Pessoal, essas são as 3 coisas básicas. Saber se é crescente ou decrescente. Quem me diz se é crescente ou decrescente? O A. Me dizer onde corta o eixo Y, o B. Me dizer onde corta o eixo X, a raiz. E como eu chego na raiz? Igualando a minha função a 0. Lembra que para achar Bhaskara, a função de segundo grau não tem que estar igualada a 0?
Aqui a de primeiro grau tem que estar igualada a zero. E outra coisa, se corta o eixo X, olha no gráfico, eu já vou fazer o gráfico com vocês, pessoal, mas aqui, ó, fazendo um esboço rapidinho. Esse ponto aqui, que ponto é esse? Ponto é sempre X e Y. Quem que eu vou dizer que é o X desse ponto? -2. Quem é o Y desse ponto? 0, isso, Gabriel, 0. Porque ele está em cima do eixo X. E olha aqui, quando X é -2, o Y é 0. Ok? Pessoal, muito embrulhado isso, não estão conseguindo lembrar ou com essa revisão conseguiram lembrar essa parte? Mais ou menos, Amanda? Conseguiu, Tauã? Não, Tauã não, ali é o Pedro. Tá, mas assim, eu resolvi puxar lá do primeiro ano, mas vamos depois dar mais uma olhadinha, eu vou falando, tá? Isso aí, na verdade, a gente nem precisava fazer agora, mas eu acho legal a gente resgatar conteúdo de outros anos, tá bom? Todas as questões eu vou falando. Não sei se alguém ainda não conseguiu anotar tudo o que eu falei. Se você quiser anotar aí. Todo mundo anotou do A? Se o A for positivo, é crescente. Vai lá, se alguém ainda não anotou, é para anotar. Quando o A é positivo, a minha função é crescente. Quando o A é negativo, a minha função é decrescente. Tá? O B, eu só preciso saber que é onde a reta corta o eixo Y. E claro, eu tenho que saber que o B é esse aqui, né? Antes eu tinha escrito aqui. Y igual a X mais B. Eu tenho que lembrar que a função de primeiro grau é desse jeito. Então, o B é onde a reta corta o eixo Y. E a raiz é onde a reta corta o eixo X. Tá bom, pessoal? Tá bem anotado. Agora vamos... Eu nem fiz o gráfico ainda. Vamos fazer, então, o gráfico? Com essas informações, vocês vão ver que a gente não vai nem precisar fazer tudo aí que a apostila está falando. E é bom porque isso aí chama-se interpretação geométrica. Eu interpretei, não simplesmente dei valores. Posso apagar isso? Tranquilo? Então tá. Vamos ver o que a apostila sugere. A função é a mesma. 2x mais 4. Olha o que a apostila fez, pessoal. A apostila faz o seguinte. Diz que x é 0 e quem me responde uma coisa? Se x é 0, o que significa isso? Que eu vou achar que o quê? Acho o Y direto? O próprio B, né? Vou achar o Y, que é o próprio B. Porque o B não é onde a reta está cortando o eixo Y, então lá o X é 0. E quando depois, o que a apostila fez? Deu Y igual a 0. E quando eu digo que Y é igual a 0, o que o material está fazendo? Eu vou achar X, que é a raiz. Então, gente, eu vou fazer como a apostila fez e vou fazer como eu estava falando também, mas os dois são a mesma coisa. Ó, nós já sabemos que o B é 4 e que a raiz é -2. Eu acabei de apagar a explicação disso, a gente já definiu isso. E o B é onde corta o eixo Y e a raiz é onde corta o eixo X. Dá para fazer o gráfico com essas duas informações? Sim. Vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4. Aqui está o B.
e menos 1, menos 2, aqui está a raiz. Aqui está a minha reta. E está pronto. Olha aqui, quem ainda não está entendendo. Menos 2 é raiz, que a gente achou igualando a função a zero. Então, que ponto eu tenho aqui? Menos 2 e 0. E que ponto eu tenho aqui? 0 e 4. Ó, observem que eu atribuo y igual a 0 e x igual a 0. É o que a apostila de vocês faz. Mas eu quero fazer por interpretação geométrica, que eu acho mais inteligente. Assim, eu acho melhor, pessoal. Tá? Perguntas assim. Eu vou fazer agora como a apostila faz. Alguma pergunta? Então, vamos lá. A apostila me dá a função e aí a gente faz assim. Se x é 0, quanto dá y? Alguns preferem esse caminho aqui. Pode também, não tem problema. Olha só, se x é 0, olha aquela ideia de valor numérico. A gente tem que trocar, ó. 2 vezes 0, 0 mais 4, y vai dar 4. Olha o ponto aqui. 0 e 4. Olha aqui, pessoal. Igualzinho. E agora, e se y é 0? Pessoal, agora o y que é 0. Eu vou dizer assim, 0 é igual a 2x mais 4. Vê se essa não é a continha que a gente fez para achar a raiz. 2x igual a menos 4, x igual a menos 2. Então, está aqui o outro ponto, menos 2 e 0. Fecha tudo. Então, vê como você entende melhor. Para mim é indiferente, tá? Se você quer fazer, ó, sempre pode fazer assim, atribuir x igual a 0 e y igual a 0. Você vai achar exatamente onde corta os eixos, que é o que a gente quer. Ou essa interpretação que aí a gente já está estudando coisa do primeiro ano, revisando, que é muito importante também. Sem falar que ano passado, acho que vocês até faziam uma tabela e às vezes atribuíam mais pontos para o x, né? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, atribuíam às vezes vários pontos. É um jeito também, mas na verdade eu só preciso atribuir onde corta o eixo x e o y, tá? Termina de anotar e aí na outra aula a gente vai fazer exercícios. A aula de hoje é isso. E aí depois a gente vai fazer umas questões. Vai ter questões que vai dar o gráfico